Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada nós falamos sobre o React.js e vimos também na documentação como fazer instalação de todos os pacotes necessários, vimos como trabalhar com o NPM e também fizemos aí o primeiro projeto, né, seguindo aqueles exemplos que tem dentro da própria página do React, da documentação oficial. Hoje nós vamos trabalhar vendo como fazer requisições para serviços externos. Como assim serviços externos? Nós vamos consumir dados de uma outra aplicação que fornece para a gente. É como fazer uma consulta ao banco de dados. Tá? Na internet existem diversas aplicações, diversas APIs que fornecem esses dados para a gente. Hoje nós vamos utilizar essa DemialDB. Tá? Ela fornece dados sobre alimentação, fotos de comidas e vários outros dados. Tá? Então aqui, por exemplo, ele tem a página deles. Eles oferecem essas URLs para a gente aqui. E eu posso, por exemplo, copiar uma URL dessa daqui e abrir uma outra guia. Ele traz para a gente já todo um JSON, onde a gente tem muita informação importante sobre todos os dados que a gente pode utilizar. Com isso daí, esses dados podem ser utilizados de forma gratuita, tá? Sem necessidade de fazer autenticação dentro dessa aplicação. E existem várias outras, algumas pedem autenticação, outras não, tá? E a gente vai focar nessa daqui para fazer a criação da nossa aplicação, utilizando esses dados e descobrindo como que a gente pode fazer para ter uma aplicação com esses serviços que vêm de fora. Primeiro passo vai ser fazer a criação da nossa aplicação. Então, npm create, vamos utilizar o Vite para criar, pegando a versão mais recente dele. Então, npm create vite @latest. No caso aqui, eu vou chamar de mealcatalog. Tá? Então, mealcatalog. Vou passar menos para informar para ele que eu preciso separar os argumentos que eu estou passando. Menos template, informando que estou utilizando um template React com TypeScript. E ele vai fazer a criação disso aí já para mim. Tá? Criou o projeto, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho que acessar o meu projeto, então cd mealcatalog. Vou rodar já um npm install. Então npm ou install é a mesma coisa, tá? Nós já vamos fazer a instalação agora de dois outros itens que por padrão já sabemos que vamos utilizar. Por exemplo, se eu for fazer uma requisição para uma API fora da minha aplicação, eu posso utilizar a biblioteca Axios. Então, npm install ou npmi, tanto faz, Axios, e já vou pedir também o style de components. Tá? Então, Axios eu estou utilizando para fazer requisições externas, nós vamos ver como fazer isso, e o style de components também já para a gente poder criar toda a nossa estilização. Vou colocar ele para executar, ele vai fazer a instalação desses dois pacotes. E instalado, agora eu já posso pedir também os tipos dele, né, já que estamos trabalhando com TypeScript. Então, npm install, vou passar o "-d", vou pedir o types, /style de components. E instalando. Então, primeiro nós instalamos o Axios, depois instalamos o style de components e a tipagem para eles também. E óbvio, já que eu tenho mais de uma página na aplicação, posso fazer um catálogo inicial e depois uma página para colocar o detalhe dessas comidas. Eu preciso utilizar o React Router DOM também. Então, npm install React Router DOM. E instalado, vou instalar também os types dele. "-d" maiúsculo, @types, /React Router DOM. Perfeito. Tudo instalado, posso abrir o código da minha aplicação. Nós temos aqui o projeto, tá? Posso até já deixar o projeto executando. Então, lembrando, npm run dev para executar. Executou, se eu abro aqui o projeto, ele já vem totalmente vazio, né? Só com esse contador na tela. O que nós precisamos fazer? Limpar o projeto. Então,
Aqui dentro da SRC, então sei que eu tenho páginas, então já preciso da minha pasta chamada Pages. Dentro do Pages eu vou precisar de uma página principal, que vai ser a minha home.tsx, que eu estou utilizando um TypeScript e vai conter arquivos texto HTML dentro dela. E eu também vou ter uma página para mostrar os detalhes. Então, mio.tsx. Então, sei que eu tenho duas páginas. Uma para colocar o catálogo, que é a minha principal, uma outra página para eu colocar os detalhes de cada um dos itens que eu posso sair clicando, né, sobre a minha tela. Certo? Ok, vamos começar então aqui pela minha página principal, que é a minha home, né? O que eu tenho dentro dessa home aqui? Eu preciso criar algum tipo de container para que eu coloque todos esses meus dados lá dentro e que dentro dele eu tenha títulos e outras informações. Sei que toda função, todo arquivo começa com export function home, que é o nome do meu arquivo, tá? E ele retorna algo. Tá? Por enquanto, o que ele vai retornar? Vou retornar apenas um H1, só para a gente ver isso aqui funcionando na tela. Olá. Apenas isso, tá? Dentro do meu arquivo principal, eu posso importar esse home aqui, lá do meu Pages. Então, ó, coloquei ali, ele fez a importação direta, já colocando aqui em cima o import que eu precisava. Então, se eu volto aqui à minha tela, eu já tenho o meu componente, né? Ou seja, a minha página principal sendo renderizada, tá? Esses itens que nós vamos colocar aqui dentro, depois eles podem virar componentes. Como assim? Eu não vou deixar simplesmente um texto aparecendo aqui na minha tela, né? Retornar aqui o H1 escrito home. Eu vou criar um componente que eu tenha um texto, né? Que seja um componente de títulos e eu posso utilizar ele para poder mostrar isso na minha tela depois, utilizando o style de components, tá? Nesse ponto agora, nós precisamos observar como que vai ficar a aplicação, tá? Por exemplo, observando aqui já uma tela mais alto nível, né? Eu posso ter um título, cadastro aqui em cima, catálogo, desculpa. Posso ter depois um campo de busca com um botão buscar e aqui embaixo, né, todo o meu catálogo. Então todos os cards aqui sendo renderizados. Óbvio, a gente não precisa ter um HTML feito para cada um desses aqui. Nós podemos criar um componente e reutilizar ele para a quantidade de vezes que eu tiver itens a serem mostrados na tela, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, preciso criar aquele título que eu tenho ali em cima. Como que eu vou criar esse título? Já que estamos usando o style de components, aqui em cima eu vou criar um arquivo chamado home.styles.ts de TypeScript, tá? Esse arquivo eu vou colocar nele todos os meus itens que eu preciso. Então, vou começar criando direto e depois a gente puxa a exportação. Export const, tá? Vou começar criando o meu title, que vai ser o primeiro item ali. Ele vai estar estilizado. Ó, já puxou lá em cima, tá? Estilizado como um H1. Vou utilizar as crases, lembrando, não são aspas, são crases ali. O que eu quero colocar para ele? Então, eu quero um font size. Font size, eu vou colocar uns 2 reins. Então, 2 rein no singular. E colocar uma margem bottom para ele não ficar colado embaixo. Então, margem bottom, 1 rein. Criei o meu título, então eu já posso fazer a utilização dele, né? Aqui dentro do meu home, deixa eu fechar esses outros arquivos que a gente não precisa. Dentro aqui do home, eu já posso utilizar então agora o meu title. Lembrando que sempre começa com letra maiúscula, tá? Ó, title. Pronto. Já tenho aqui então um título que eu posso passar lá para minha página principal. Então ele tem a tag de abertura e tem a tag de fechamento. Title. E aqui eu vou colocar, então, catálogo de refeições. Deixa assim, fica mais bonito. Então, ó, catálogo de refeições, criei aqui o meu item, vou observar isso lá dentro da minha página, ó, já tenho ele aparecendo aqui, tá, no canto. Só que se a gente observar naquele outro modelo que nós tínhamos, é um item mais centralizado, né, ó, tem esses espaços livres aqui no canto da página.
Isso faz com que a gente precise criar alguma espécie de container em volta desse grupo inteiro aqui, justamente para que ele fique centralizado e que fique tudo mais ajeitado, digamos assim, dentro da página, tá? O que eu vou fazer? Vou criar um container então. Volto aqui nos meus estilos, export const, tá? Agora eu vou fazer um container, export const container, ele vai estar estilizado como uma div, tá? Que é uma separação. Nesse caso não tem valor semântico por conta de ser um item somente de divisão mesmo de conteúdo na tela. Depois eu posso colocar aqui um tamanho máximo, então vou colocar aqui o meu max width, ou seja, a largura máxima que eu quero dentro da minha tela, pode ser de 1200 pixels, tá? A gente pode definir um outro tamanho, não tem problema. E eu quero que ele fique centralizado, então eu vou colocar um margem, 0 para cima e para baixo, automático para as duas laterais, tanto para a direita quanto para a esquerda da minha tela. Nesse ponto aqui, posso voltar a ajustar e colocar então meu container aqui, ó. Vou puxar o import sozinho e o container ele vai ficar envolto aí nesses outros itens. Então, ó, já tenho o meu container, tem meu outro item ali a ser mostrado na tela. Se eu for observar agora, já criei o espaçamento, tá vendo aqui? Tá? A gente não vê desse lado aqui porque o meu conteúdo não estica até o lado de lá, então por isso que nós não vemos aí todo o trecho sendo mostrado ali, certo? Então, agora nós temos que criar os demais itens para dentro dessa tela, que são o menu de busca, tá? Que a gente pode chamar de search box, colocar um input e um botão. E depois a gente coloca o grid, né? Que vai ser aqueles outros itens dentro que vai ter cada um dos cards, tá? Eu vou colocar o item aqui e aí vocês acompanham vendo toda essa parte da digitação, ok? Vou acelerar o vídeo um pouquinho. Aqui agora é interessante a gente fazer um comentário só, porque, por exemplo, eu quero aplicar uma outra propriedade para esse mesmo botão, tá? Só que ao invés de eu criar uma outra const, ou como a gente faz no CSS de forma criando seletores separados, eu posso colocar um e-comercial para falar que eu estou me referindo ao próprio botão e passar um hover, né? Criar aquela ação do passar do mouse. Então eu posso colocar ali e fazer um background color e passar uma cor diferente da que eu tinha para ele poder mudar ali quando eu passar do mouse, ok? Bom, o que nós temos para analisar agora dentro daqui da nossa aplicação, tá? O meu input ele precisa ter um valor e ele precisa ter também aquela função do onChange, né? Onde eu digo o que vai acontecer. Como eu estou criando um input para fazer busca, então preciso ter aqui o state para poder colocar essas informações dentro dele. Então eu vou criar o meu state aqui. Eu sei que a minha busca ela vai ser uma string, né? Então eu vou deixar aspas vazias aqui dentro. Ele está reclamando porque eu não fiz o import do useState. Ó, import feito. Agora eu já sei
qual é o valor que eu tenho aqui dentro para mostrar na tela. Então, é o meu estado search. Qual é o valor que eu tenho para passar para o onChange? Eu tenho que passar para dentro dele uma função anônima, onde eu vou dizer que eu recebo um parâmetro chamado e esse meu parâmetro vai ser setado dentro do meu state. Então, set search, e eu vou passar aqui para dentro e.target, velho. Eu consigo pegar o item que eu tenho lá dentro do meu campo e eu vou passar ele para dentro do meu estado principal, que no caso ali é a busca. Só uma pequena correção, dentro do nosso componente input, tá? Tínhamos definido ele como div, mas não é, tá? É o input. Por isso que ele estava reclamando ali que não reconhecia o type, né, e nem o valor. Então agora eu já consigo ter esses dados aí sendo capturados e adicionados dentro da minha tela. Tá? O que eu preciso fazer? Eu vou precisar criar situações onde eu posso executar a busca e onde eu posso ter os itens que eu quero mostrar na minha tela. Tá? Para isso daí, eu posso criar uma outra pasta aqui dentro chamada services, no plural, e aqui eu vou criar um arquivo onde eu vou ter a conexão com esse meu serviço externo. Então eu vou chamar de mail API. Tá? É um arquivo do tipo TypeScript. Então eu vou utilizar ela para poder fazer a requisição que eu quero lá para a minha API e conseguir retornar esses dados para a minha tela depois. Vou começar fazendo o import do Axios para eu poder utilizar importei o Axios, então eu posso já pegar esses dados que eu vou trazer lá da minha tela para cá, né, da minha API externa, que funciona nesse caso como sendo um banco de dados. Tá? Observando lá dentro da API, ó, nós temos o ID, deixa eu dar um pouco de zoom aqui. O que nós temos? Um ID, que eu posso identificar quem que é. Eu tenho aqui o nome da minha refeição. Tenho outros dados bons, por exemplo, aqui, ó, tem um thumb, né, uma thumbnail, ou seja, eu posso pegar uma foto pequenininha. Então, se eu pego essa foto aqui, por esse link que ele me dá aqui, e eu jogo em um outro navegador, eu vou ter a foto da comida. Nesse caso aqui, um macarrão, né, com queijo. Então, eu posso pegar esses dados aí. Então, eu quero pegar o ID, quero pegar também o nome, vou pegar essa área aqui também para eu poder saber de onde é o prato, vou trazer também a categoria desse prato, e eu quero também ainda a thumbnail, que é uma foto, e eu quero essas instruções também, que é um texto explicativo aí sobre a refeição. Tá? Então eu quero todos esses dados aí. Como eles estão nesse formato JSON aqui, eu preciso estruturar a tipagem desse arquivo, desses dados que vão vir, para que eu possa utilizar aqui dentro da minha página. Tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu vou criar esse meu request, essa minha requisição lá para a minha API, então eu vou fazer o que agora? Eu posso importar o tipo, então import type, eu vou precisar criar um tipo para essa minha resposta, então eu vou chamar de meal, tá? Não criamos ainda, mas vamos já criar. From, e aqui eu vou dizer onde é que ela está, né? Eu vou pegar lá dentro da minha pasta types, então eu vou ter que criar uma pasta nova chamada types. Dentro de types eu vou poder criar esse meu arquivo chamado meal.ts e aqui sim, dentro dele, eu posso falar o que eu quero. Então, qual é o formato dos dados que eu estou esperando, de acordo com o que a gente viu lá? Então, eu vou dar um export interface meal, que é o item que eu quero colocar. Aqui agora, o que eu posso fazer? Tá? Já fiz o import do Axios, já criei um único objeto que eu chamei de meal, tá? Para um único dado. Só que eu sei que quando eu pegar isso de volta da API, ela vai me devolver vários itens, não apenas um. Tá? Posso criar um outro tipo para fazer essa resposta aí. Então, vou criar aqui uma nova interface. Então, faltou um R ali.
Então eu vou criar uma interface que eu vou chamar de meal response. Meals no plural, porque eu vou receber várias, né? E vou dizer que é um array de meals. Tá? Posso receber um array? Posso. Se eu não encontrar nada, isso aqui vai ser vazio, né? Então eu posso encontrar um ou nulo. Tá? Ele está reclamando ainda porque a gente ainda não fez a utilização desse meal response ali. Agora eu preciso criar uma URL de base que toda vez que eu for acessar algum link, a minha URL inicial é sempre a mesma. Vou criar uma constante aqui, que eu vou chamar de API, e nela eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a utilização do Axios create, e aqui dentro eu vou passar um objeto contendo uma URL de base. Então, URL, ao contrário, base URL, tá? Dentro dessa minha base URL, eu vou passar qual é o caminho que eu sempre vou estar acessando. Então, http://www.themealdb.com, faltou um E, themealdb.com /API /JSON /v1/1, tá? Isso aqui vocês encontram lá na documentação deles mesmo. Eles dizem que é essa URL que você vai sempre estar pegando, tá? HTTPS. Agora sim. Então, vou fazer um disparo para lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um export async function, porque eu quero que essa minha função não trave a execução da minha aplicação. Vou chamar de fetch meals. Então, fetch meals, ele pode ou não receber um parâmetro, então vou passar um search, porque no caso da busca a gente vai precisar disso, né? Então, vou colocar aqui igual, e aí agora eu posso passar o que eu preciso aqui dentro. Vou precisar, logo de cara, criar uma estrutura do try-catch. Por quê? Toda vez que eu estou consumindo um serviço externo, pode ser que esse serviço seja interrompido por algum momento, né, por alguma forma, e isso vai retornar um erro para a gente. Então a gente precisa do try-catch para prevenir que aconteça algo do tipo. Vou criar uma const aqui chamada response. Ela vai receber o quê? Vou dar um await, né, para segurar aqui o processo da execução dentro dessa minha requisição. Vou pegar o API, que aqui eu acabei de criar ali em cima, e vou fazer um get, tá? De que tipo é esse get que eu estou esperando? Do meu meal response. Foi aquele tipo que a gente acabou de criar lá em cima. E o que ele vai enviar como parâmetro, tá? Vou colocar crase aqui porque eu vou fazer interpolação da string. Então assim, o que eu vou colocar aqui dentro? Search. Search.php, interrogação, s igual, e aqui agora eu preciso passar a minha string, que no caso é a minha string search. Então toda vez que eu estiver executando esse fetch aqui, eu estou falando aqui, ó, API, que é esse meu endereço aqui, estou fazendo um get, esperando essa estrutura de dados, e eu estou passando o parâmetro search com essa minha variável aqui, tá? Essa string aqui vocês encontram também disponível na documentação. Eles mostram como que vocês podem fazer tudo isso certinho. Ok, consegui o retorno considerando que tudo deu certo. Então, return, o que eu vou retornar aqui? Vou pegar o meu response, que é a variável que eu acabei de criar em cima, né? O meu const. Vou pedir data ponto meals, tá? Se eu não tiver nada, eu quero que retorne vazio. Então, tem essa situaçãozinha ainda para ser tratada, tá? Se eu tiver um erro, o que eu vou fazer? Vou dar um console log simplesmente nesse erro aí para poder mostrar na tela. Posso até fazer melhor. Posso ainda colocar assim, ó. Colocar uma frase aqui, né? Erro ao buscar produtos. 2 pontos. Ele vai aparecer erro ao buscar produtos e à frente aparece ali qual foi o erro que ele está identificando, ok? Isso aqui eu vou fazer para pegar as minhas requisições de todos os produtos. Então, estou passando aqui search vazio, ele entende que eu preciso de todos os produtos. Se eu quiser trazer um produto específico, eu posso consumir diretamente outro endpoint. Então, vou fazer um async function, novamente. Vou chamar de fetch meal by ID, para que eu entenda que isso daqui é feito, né, uma busca por ID.
Vou passar um ID que vai ser uma string, tá? A gente não vai trabalhar com número, tudo que a gente pega de um input, ele vem como texto. Então, string, e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um try, já pegar a estrutura do try catch completa aqui, tá? Vou criar uma const, que eu vou chamar de response, que vai receber um await de api.get, que vai ser um meal response, o tipo dela. Depois eu vou mandar para o URL que eu preciso acessar, tá? Então, olhando lá na documentação, eu vejo que quando eu quero pegar um item apenas, eu vou mandar para lookup.php, interrogação, i, que é o parâmetro que ele está esperando, e aqui dentro eu vou passar o meu id, que eu recebi ali no parâmetro dessa função, tá? Se tudo der certo, retorna. Então, eu vou retornar minha response, que é o minha constante que pegou os dados, né? Data.meals. Meals. Se eu tiver alguma coisa aqui dentro, eu quero que ele pegue a posição 0. Né? Lembra que eu estou buscando por ID? Então ele vai me retornar um array, mas se eu quero só a primeira posição da array, eu já passo direto aqui. Se não tiver nada na primeira posição, já me retorna nulo. Aqui a gente já coloca todas as situações de uma única vez. Caso eu tenha algum erro, posso já disparar aqui uma mensagem no console dizendo: erro ao buscar detalhes da refeição. Interessante colocar mensagens diferentes para depois não dar confusão na hora de interpretar o erro, de onde ele vem. Tá? Então aí, criei a minha API e posso fazer então agora o consumo desses dados aí lá direto já dentro do meu card. Então, o que eu posso fazer? Criar já a minha estrutura que eu preciso para dentro de cada um dos meus cards. Então, eu sei que o card vai ser um componente. Vou criar uma pasta chamada components. É uma pasta, não é um arquivo, tá? Components. Vou criar a pasta já junto com o arquivo e vou chamar de mealcard.tsx. Olha lá, assim ele cria a pasta e já cria também o arquivo. Sei que ele vai conter também já os seus CSS, então meal, eu chamei de meal no singular, mealcard.styles.ts, e aqui dentro eu já posso criar os meus itens. Beleza, criamos aqui então todos esses itens, tá? Para serem utilizados, e agora é só a gente ir lá no componente e criar eles dentro já da tela agora, fazendo a utilização de cada um deles dentro do nosso mealcard. Então aqui dentro agora nós vamos criar o nosso export function. Então agora nós vamos criar o nosso componente. Aqui o nosso componente ele pode receber um parâmetro, tá? Porque eu vou pegar os dados lá que vem do meu Axios e eu vou ter que passar um por um deles para mandar dentro do meu componente, que no caso é o card. Então eu preciso colocar todos os valores aqui dentro. Então ele vai receber um meal que vai ser do tipo props. Esse tipo props a gente precisa criar ele aqui em cima. Então interface props. Estou dizendo que ele é um meal do tipo meal. Tá?
esse mil aqui eu vou importar ele lá daquele outro que nós já temos, né, que é o tipo que nós criamos agora há pouco. Então eu vou fazer um import type mil from. Eu vou pegar lá do meu types barra mil. Ok. Então vamos utilizar ele ali. Com isso daqui, então, agora a gente consegue ter a criação desse meu componente, tá? Então, criei o componente, eu preciso agora fazer a utilização dele lá dentro da minha página principal para que eu possa executar isso daqui na minha tela, tá? O que nós vamos fazer, então? Eu vou precisar criar aqui dentro da minha home agora, então, um state para receber essas minhas mils. Então, 7.000. Vai receber um useState, que vai ser do tipo 1000, tá? Um array. Então, informei aqui. Ele vai falar que eu preciso fazer a importação desse meu 1000, que é o type. Então, pegamos ele. Ele vai ficar reclamando um pouquinho ali, enquanto isso, porque eu não tenho todos os itens lá. Quando a minha página carrega, eu preciso fazer o quê? Trazer todos os meus mils para dentro da minha tela e colocar eles dentro desse array aqui. Para fazer isso, toda vez que a tela for carregada, eu preciso do useEffect. Então, vou criar um useEffect aqui, dentro dele passando uma função anônima, que essa função vai conter uma chamada para o meu fetchMils. Então, cliquei que ele já fez o import. Lembra que lá no nosso service nós criamos aqui, fetchMils? Então, como ele está sendo exportado, eu vou fazer uma chamada para esse fetchMils aqui dentro. Então, fetchMils, ele já fez o import automaticamente para mim, pegando lá de dentro do meu service. Então, eu vou passar fetchMils, ele vai fazer a requisição. Vou passar um demo para dizer, então, o que ele vai fazer? Set mils. M maiúsculo. Então, eu estou utilizando ali
o meu set meals dentro desse meu fetch aqui. E no array de dependências eu vou deixar por enquanto vazio. Vou importar aqui o meu useEffect. Fiz ali, é meal, desculpa, no singular. Então, vou fazer aí esse import para lá, tá? Quando eu precisar fazer a busca, né? A busca eu vou ter que fazer como? Eu preciso utilizar já um outro item, que é o quê? Aquele meu método do search. Então, eu vou criar uma constante aqui, vou chamar ela de handle search, que vai ser inclusive a ação do nosso botão buscar. Então, eu vou passar dizendo que o botão ele vai disparar uma função assíncrona, que não acontece no mesmo tempo de execução, tá? E passar uma função anônima aqui para dentro dele. Eu vou criar uma constante chamada result, que vai aguardar a execução desse meu método, que vai ser o fetch meals. Cadê fetch meals? Fetch meals by ID. Vou passar o search aqui dentro, tá? Estou mandando o item que eu quero procurar. Deixa eu dar uma conferida se está tudo certinho. Ok, só fazendo uma pequena correção. Então aqui não é o by ID, porque a gente não está pegando, a gente está digitando um dado na tela, e esse dado que a gente vai digitar na tela é quem vai fazer então a chamada do meu fetch meal passando uma palavra, e essa palavra vai ser utilizada lá dentro da minha busca, né, que dispara para dentro do outro item, que é a minha API, ok? Então, por enquanto, temos alguns erros aqui acusando, mas é porque a gente não está utilizando alguns dos itens. Eu vou tirar a importação do byId, a gente não está precisando dele neste momento, mas vamos precisar depois, tá? Então, coloquei aqui toda a minha busca, fiz o handle search para colocar na ação do botão. Então, já posso adicionar o botão aqui depois do input. Então, vou pegar aqui o button. Esse button ele vai ter uma função de onClick. E esse meu onClick vai chamar o meu handle search, que é aquele que a gente acabou de criar, tá? Handle search, e eu vou escrever aqui dentro buscar. Então, eu já posso chamar a minha função do handle search para ter isso daí, tá? Depois que ele faz a busca, o que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir para que ele coloque todo esse meu dado que foi buscado dentro do meu set meal result. Então, peguei o dado que está sendo buscado e passei ele para dentro do meu item, tá? Fetch meals. Faltou um S ali. Perfeito. O que nós temos que fazer agora? Verificar, então, os dados que chegaram e criar aqui o nosso grid com o nosso componente lá dentro da tela. Então, eu vou abrir um objeto aqui, vou passar meal, né, que são aqueles meus itens que eu tenho, ponto map, para que eu possa andar um por um dentro deles, e agora eu tenho um parâmetro. Vou só ajustar no plural, se a gente usar mil ali, mil aqui, vai ficar um tanto quanto estranho, tá? Então, só posicionando melhor aqui os itens, chamando todos eles pelo plural, porque esse meu item aqui vai guardar um array, né? Então, é justo que a gente chame ele pelo plural. Eu não tenho lugar, meals, aqui eu vou receber, agora sim, vou me referir a cada um deles no singular. Vou passar uma função anônima aqui dentro. E aqui eu vou pedir o quê? Para criar, para chamar o meu componente mealCard, passando uma chave. A gente sempre tem que ter esse identificador para que cada elemento na tela seja único. Vou passar 1000 e vou pegar o ID, uma vez que ele já me dá essa informação, é muito melhor, tá? Vou quebrar aqui para a leitura ficar mais fluida. E vou passar também qual é o meal que eu quero enviar. Que no caso é um por um desses itens que eu estou pegando aqui na tela e mandando lá para o meu componente. Então, vou fechar aqui o componente. E isso aqui deve mandar para mim um por um dos meus itens lá dentro
da minha tela, tá? Vou dar uma melhorada aqui no visual, vou jogar para ali. Beleza. Agora ficou mais legível aí essa galera toda aqui. Então, ó, vou passar um por um deles e vou pedir para mostrar na tela para que eu possa ver todos eles ali. E para que a gente consiga finalmente trazer esse dado para a tela, a gente precisa criar as rotas, né? Onde aqui dentro do meu apptsx, eu vou tirar esse ROM, né? Não estou usando mais isso daqui. Eu vou chamar direto então agora as minhas rotas. Eu vou criar um fragmento para que eu possa colocar todos os meus itens aqui dentro, tá? E aqui agora nós vamos utilizar o React Router DOM. Então vou trazer o Browser Router, que é do React Router DOM, tá? Dentro dele eu vou colocar os itens de routes, também do React Router DOM, tá? Todos eles aqui. E aqui dentro agora eu posso passar uma por uma das rotas que eu quero. Então, route, qual que é a minha primeira rota que eu quero? Eu quero passar o path, que é para o caminho inicial. Então vou passar path, ele me manda para barra, né, que é a minha primeira tela. Qual que é o elemento? O meu elemento vai ser a minha página home. Então disse que o meu primeiro item vai ser esse daí, tá? Depois, o que eu posso fazer? Vou dizer agora quem é o meu próximo item que eu estou criando. Então eu quero criar um route path, que vai ser a minha segunda página que nós ainda nem criamos, tá? Mas eu já posso ter ela aqui, não tem problema. Depois a gente vai ajustando aos poucos. A outra tela vai ser o meal barra id, para informar que eu tenho um parâmetro, né, que é o id que eu preciso mandar, tá? Então, meal id, e vou dizer quem é o elemento. Então, element, vai ser o meal detail, que é a outra página que a gente ainda não... A gente criou a página, mas não colocou nada dentro dela ainda. Então, meal... Tá? Óbvio, ele vai reclamar um pouquinho aqui agora, porque a gente vai ter que criar algo dentro daquela outra página, tá? Que é essa meal detalhes aqui, só para a gente poder ter algo que ele possa carregar. Então eu vou criar e colocar um olá por enquanto, só para a gente não ter problemas com ela. Então, só para dizer que a página existe, nós podemos pôr algo nela ali, só para poder ficar de olho e falar assim, olha, ele não vai dar um erro quando tentar renderizar essas rotas aqui, porque ele não conseguiu trazer o item, tá? Então, posso fazer o import, de import ali. Então, criei aí as rotas para eu poder verificar agora se eu já consigo acessar a minha página. Então, nós vamos lá no navegador observar. Olha lá. Temos então aqui a página, ó, a gente criou um card e pediu para ele iterar sobre cada um dos itens que chega, né? Então ele trouxe aqui todos os itens para a gente na tela, tá? Então, 4 ali, ele trouxe, sobrou um item aqui, ficou uma coluna meio vazia no final. Mas ele conseguiu trazer todos os dados, a gente pediu para colocar o item, esse daqui. Claro, a outra página a gente não fez ainda a ação de clique aqui em cima para conseguir enxergar os detalhes dessa refeição aqui. Isso aí nós podemos fazer agora, tá? Voltando no código, o que eu vou fazer? Preciso editar então agora o meu meal, onde eu vou ter os detalhes da minha aplicação, que é essa daqui. Vou começar então criando todo o CSS que eu preciso para ela, né? Então não tenho ainda. Eu vou criar um outro arquivo, vou chamar de meal. Tá? Segue o mesmo nome do arquivo, só que eu coloco um style de frente ali. Então aqui dentro agora eu vou criar os meus itens.
Feito então toda a estilização da página, o que eu posso fazer agora? Criar então já o componente agora que vai exibir os detalhes na tela. O que nós temos de diferente nesse componente? É só a criação da requisição. Semelhante com o que nós fizemos lá no outro. Eu vou precisar ter uma constante. Então, const, eu vou chamar essa constante de id, tá? Só corrigir aqui que não é parênteses, é chaves. Const id, ela vai receber os parâmetros porque eu estou querendo pegar um dado que vem lá do meu parâmetro. Lembra que a gente vai mandar pela URL? Esse é o valor que a gente vai colocar ali. Já vou falar que eu preciso também pegar uma arrefeição, que é um meal, então eu vou criar um state para ela. Nesse caso aqui é uma só, porque o detalhe vai ser de um item, então pode ser um singular. Set meal, use state. Use state vai ser do tipo meal, que eu vou fazer a importação dele também, tá? Vai ser meal, ou ele pode receber nulo, caso eu passe um ID que não tem nada, não seja reconhecido, né? Para dar um erro. Posso fazer um useEffect para então receber a busca, ou efetuar a busca, melhor dizendo. Passar uma função anônima aqui, igual fizemos nos outros, não tem problema. O que eu vou adicionar de diferente? Eu vou colocar um if, porque se eu tiver um ID, eu faço essa busca, senão não adianta ficar entrando na página e buscando algo que eu não tenho nenhum ID. Então eu vou chamar aqui o meu fetch by ID, fetch meal by ID, passando como parâmetro o ID que eu peguei lá do parâmetro, tá? E então, then, vou passar um set meal, M maiúsculo, tá? Então, vou fazer um set meal ali. Como a rede de dependência desse meu useEffect, eu preciso passar o meu ID. Toda vez que o ID for alterado, eu preciso que esse effect execute novamente, tá? Se eu não tiver um meal, então eu vou negar a condição, né? Se eu não tiver um meal, o que eu preciso fazer? Retorna para mim um P de HTML mesmo, né? Só escrito assim, ó, carregando, que enquanto ele está carregando, eu posso ver. Isso aqui vai aparecer na tela toda vez? Vai. Só que na maioria das vezes vai ser tão rápido que a gente não vai conseguir enxergar ele passando. Vou fazer as importações, pegar o meu useParams aqui, tá? O useParams ele vem do React Router DOM. Vou fazer o import do useState e também do meu useEffect. Vou importar o types. Cadê o types? Ó, importando o type lá do meal, ok? E agora aqui, dentro do return principal, quando eu tenho um dado para mostrar, então eu vou colocar o meu container. Cuidado para não pegar o container lá da tela principal, tá? É o container aqui, dos detalhes. Então eu vou pegar esse container aqui e vou adicionar os outros itens. Então aí agora nós temos todos os dados sendo apresentados aqui dentro do container. Claro, já estilizamos eles ali, tá? E nós conseguimos enxergar agora ele aparecendo, certo? Feito isso daqui, nós já temos a API, né? Nós temos os tipos, temos os detalhes do meal, já temos também a tela do CSS dele. Temos a nossa página home, onde nós temos um clique que vai pegar aquele item e mandar lá para outra tela, né? Resta agora a gente observar como está a utilização dessa tela, se está bem feita, né? Se está funcional da forma que a gente queria. Vamos testar o buscar para ver como é que ele vai responder à execução de uma busca. Então eu posso digitar aqui, por exemplo, eu vou precisar por sushi. Cliquei no Enter, ele vai lá na API busca, ó, me retorna um item só e mostra aqui para mim esse item na tela, tá? Consigo ter toda essa informação que eu queria, se eu quero voltar para a tela inicial e buscar de novo sem ter nada, que ele já retorna
para a página inicial, ou seja, com todos os itens que nós tínhamos ali na tela até então. Agora, para a gente ver funcionando o link, nós precisamos voltar aqui no nosso Miocard. Nós tínhamos colocado um link ali, né? Então, ele não vai fechar simplesmente ali, tá? Vamos trazer toda essa galera aqui para frente. E eu vou fechar o meu link aqui, ó. Então, agora eu estou falando que todo esse grupo está envolto em um link. Pode ver que até o texto, os títulos já ficaram em azul, ó. Então agora eu já tenho o cursor pointer. Se eu clico aqui, ó, mostrou carregando. Não sei se deu tempo de vocês verem aqui em cima. Qualquer coisa volta um pouquinho o vídeo. Mostrou carregando. E agora está aqui todos os dados, tá? Ó, colocamos lá a área, mais o local, o tipo do prato. E ele consegue pegar. Cliquei em voltar. Volto aqui. Ó, cliquei aqui, ele aparece o outro item. E traz para mim tudo aquilo que a gente tinha sendo mostrado na tela. Ok?